Eu cumprimento os amados irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Continuamos nosso estudo, então, no capítulo 13 do livro de Gênesis. Lembrando a todos que aqueles que não ouviram ainda, né, entrem lá no YouTube, né, no canal do YouTube e busquem conhecer. Busquem desde o primeiro capítulo, começamos lá no primeiro capítulo de Gênesis e hoje nós estamos no capítulo 13. Que nós possamos ter uma excelente, abençoada caminhada com o nosso Senhor. Capítulo 13 de Gênesis. Do Egito, Abraão, com uma mulher e tudo que possuía, subiu em direção ao sul. Com sua mulher e tudo que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã. Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e muito ouro. Ele partiu do Negueb rumo à cidade de Betel, indo de um lugar ao outro até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia a Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época os cananeus e os ferezeus ainda habitavam nessas terras. Então Abraão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, e nem desavenças entre meus pastores e teus pastores, afinal somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tornares à esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo de Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas, praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue teus olhos e observa bem. Do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abraão mudou com todas as suas tendas, foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Mangue, na cidade de Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Aqui a gente já vê uma diferença, né? Aquele Abraão que teve medo da fome, agora não se importou. Ele, na verdade, escolheu que Deus fizesse a escolha por ele, né? Então ele disse pro sobrinho: escolhe o lado que tu quiser, eu vou pro outro lado. Acreditando realmente que não era a escolha dele, mas o que Deus escolhesse para ele, Deus iria garantir, porque era Deus quem tinha mandado ele para lá, né? Desde os primeiros capítulos da história, nós vemos que a vida dos seres humanos é marcada por suas escolhas. E a única forma de escolher com segurança total é analisando o manual de instrução
que é essa palavra aqui, a palavra de Deus. E escolher conforme as instruções do próprio Criador, né? Sem Deus, as escolhas sempre serão muito ruins, mesmo que elas pareçam muito boas. Ló olhou pelos olhos, por aquilo que ele podia enxergar, e parecia uma escolha boa, né? Mas dessa vez Abraão escolheu com os olhos da fé. Lá em Atos 7, no capítulo 2, Lucas diz que Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus e que esse era um lugar bem desenvolvido. Em Gênesis 11, diz que Deus renovou o chamado em Harã. Depois, em Gênesis 12, em Siquém e novamente em Gênesis 13, em Betel. E mais 2 vezes em Hebrom, segundo Gênesis 15 e 17, nós vamos ver depois. Ur dos Caldeus e Harã eram lugares ricos e Abraão só saiu de Harã quando Deus o chamou pela segunda vez. No livro de Josué diz que até Harã ele ainda estava com toda a sua família. Prestavam culto a outros deuses. Até ali Deus estava lidando com toda a raça adâmica que se afundava na idolatria. É por isso que Deus chama Abraão. Ele arranca ele do meio da parentela, purifica, molda e aperfeiçoa a sua fé e usa a sua vida para, através desta fé, purificar toda a humanidade perdida. É assim que Deus faz, ele arranca uma família, ele arranca alguém do meio daquela família ou no meio daquela terra e trabalha e purifica aquela vida para que, através daquela vida, essa e outras famílias sejam alcançadas. O capítulo 12 aqui, ele mostrou que Deus não foi consultado, né? E eles foram para o Egito em busca de alimento. Abraão sofreu algumas consequências por causa da mentira. Sempre, queridos, a mentira sempre vai nos trazer consequências. Sempre. O pecado, a desobediência, seja lá qual for ela, sempre vai nos trazer consequências. As nossas más escolhas têm consequências terríveis para nós e para os nossos familiares, e para a nossa geração e para as futuras gerações. Abraão sofreu algumas consequências por causa da mentira e não foi pior, porque Deus livrou ele sobrenaturalmente. Ah, queridos, isso mostra que Deus age na humanidade. Ele age nas nossas vidas apesar dos nossos erros. E ele redireciona quando alguém reconhece onde errou e decide retornar à rota indicada por ele. Mas notem que é necessário, apesar das consequências do pecado, que nós não vamos nos livrar das consequências, sempre que a gente se arrepende e resolve que a gente quer voltar para a rota que Deus tinha traçado para nós, ele nos ajuda, ele nos fortalece e ele transforma as consequências do nosso pecado em bênção. Abraão era novo na fé, Deus estava moldando o seu caráter. A fé de Abraão amadureceu depois que Deus repreendeu a Faraó, fazendo com que Abraão fosse embora do Egito. Quando ele foi humilhado, né, mandado embora do Egito, ali a fé dele começou a amadurecer. Às vezes a gente tem que levar uma repreensão grande, né, para que a nossa fé amadureça. A fé amadurecida, ela leva o ser humano a reconhecer o erro e até o desejo de consertar o erro, né? O nosso patriarca da fé havia errado ao levar a parentela, quando Deus havia ordenado que era para deixar para trás. E ele entendeu que estava enfrentando dificuldades por causa da teimosia. Agora ele precisava resolver a questão com os pastores de Ló, que era seu sobrinho. Muitos problemas só serão resolvidos com a fé, confiando na forma que Deus vai conduzir a situação. Na maioria das vezes, quando nós
não confiamos em Deus e resolvemos agir com as nossas mãos e agir e bolar os nossos planos que parecem mirabolantes, que são mirabolantes, né? E conduzimos a situação com as nossas mãos, as consequências sempre são graves. Só prestem muita atenção nisso, queridos. Nossos problemas só são mesmo resolvidos com fé. Quando a gente confia na forma que Deus vai conduzir a situação, não importa o que a gente esteja vendo. Com a fé amadurecida, Abraão primeiro deixou Ló escolher sua região, que fez sua escolha pelo que seus olhos viam. E, infelizmente, caminhando ao rumo do declínio espiritual. Abraão agora escolheu depender de Deus e foi para o outro lado. As escolhas pela fé sempre são um desafio, mas essas escolhas sempre levam ao caminho que leva ao crescimento espiritual. Aqui aqui a gente percebe, queridos, que a visão humana é limitada, muito limitada. Não pode saber o que é bom para os filhos de Deus. Alguém com os olhos carnais não pode saber o que é bom para um filho de Deus. A melhor escolha do ser humano é confiar completamente que somente Ele sabe o que encherá o coração dos seus filhos de satisfação diante de qualquer situação. E é isso que Ele quer, encher nosso coração de satisfação. Não importa a situação que tu está passando, não importa a nossa situação, a situação que nós estamos olhando. Deus sabe como satisfazer, como encher o nosso coração de satisfação em qualquer situação. Confia nele, persevera, ser fiel até o fim. E ele nos dará a coroa da vida. Deus abençoe a todos vocês. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos perdoe de todos os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Repensa nas tuas escolhas, querido. Escolha confiar em Deus. Escolha obedecer aos princípios de Deus. Até o próximo capítulo, em nome de Jesus.